Seja muito bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal pode ser seu também, basta você compartilhar, deixar o seu like, o seu joinha, e comentar, para que eu saiba que os vídeos estão edificando a cada um de vocês. Então não deixe de comentar. Meus irmãos, vamos falar novamente sobre o governo, o Estado e o cristão e o governo. E como que o cristão se encaixa no governo, qual que é a função dele em relação a isso. Recentemente, nós se deparamos com um vídeo aí, uma fala, né, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, ele teve, ele falou ali defendendo os traficantes, né? Falou que os traficantes sofrem ali, sofre ali como um tipo de uma influência por conta dos viciados, né, em droga, né? Defendendo ali a, o traficante. Isso é muito triste. Mas nós vamos falaremos sobre essa questão, né? O que o governo tem que fazer, né? Qual que é a função dos governantes e o que o cristão é, deve fazer em relação a isso, principalmente quando se trata de uma pessoa falando uma coisa dessa, o nosso presidente citando, né, uma coisa dessa, né? Isso é ruim demais. Então, eu vou começar aqui a ler. Eu separei um ponto aqui em relação ao livro do Weber Campos Júnior, Amando a Deus no Mundo, que é uma visão de cristã, né? E ele vai tratar qual que é o pensamento reformado em relação a isso, né? O que o crente deve, como que o crente deve se comportar em relação a isso, né? Ainda mais o que está acontecendo, principalmente no Brasil, né? Um presidente inocentar um traficante que acaba com famílias, né? Destrói famílias, né? Então ele quis inocentar o traficante e colocar a culpa no usuário de droga, né? Mas voltando em falar sobre o livro, olha aqui que o livro nos traz, bem interessante. Abraham Kuyper seguiu Van Prinsterer em combater a Revolução Francesa, que colocou a vontade do indivíduo em lugar da vontade do Criador. De um lado, ele combateu a perspectiva socialista de comunidade de bens, mas também se opôs ao direito sobre a propriedade sem considerar as necessidades de outros. Nossa propriedade é apenas emprestada. Somos mordomos sobre ela, responsabilizados pelo próprio dono ao cuidar dela. Em sua terceira palestra proferida no seminário de Princeton, em 1898, começa a expor a visão calvinista da política para extirpar com o conceito de que o calvinismo está restrito à esfera doutrinária e eclesiástica, mas que também trabalhou com a lei pública, garantindo liberdades constitucionais em países de pelo menos dois continentes, Holanda, Inglaterra e Estados Unidos. A aplicação imediata para os nossos dias é que importa não que o coração do candidato seja favorável ao cristianismo, mas que tenha a Cristo como ponto de partida, inclusive na política. Então, o que ele quis dizer aqui? Né, que o coração do candidato seja favorável ao cristianismo, mas que tenha a Cristo como ponto de partida. E como nós, um exemplo, quando nós escolhemos ou votamos em alguém, mas sempre levando em ponto de partida que Cristo reina, né? Não que o nossos governante é o nosso Salvador, né? Mas devemos saber e voltar a escolher aquele que exerce melhor com
dignidade, com honestidade, o governo, sem, né, enganar o povo. Mas tem outro ponto aqui que é bem interessante. Depois eu vou falar o que significa toda autoridade, né? Como está lá em Romanos, capítulo 13, que fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Vocês já eu vou voltar, eu vou nesse ponto depois, mas depois que eu vou explicar o que é toda autoridade foi instituída por Deus, né? Eu vou ler mais um pedaço aqui sobre a soberania no Estado, né? Se o pecado não tivesse quebrado a unidade dos seres humanos, não haveria necessidade de Estado distinto, de magistrado. No, no mundo sem pecado, Deus seria o único monarca sobre os seres humanos. Porém, com o advento do pecado, Deus instituiu governos para mediar a sua graça comum, para coibir licenciosidade e proteger o justo do injusto. Calvino prefere uma república, mas reconhece que a monarquia e a aristocracia também são formas de governo legítima, nas quais o magistrado possui a autoridade do alto. Já a soberania popular são desprezadas por não reconhecer suas autoridades como derivada. Então, nesse sentido aqui, o que traz aqui um ponto aqui interessante, que é se não houvesse ali o pecado, Adão e Eva não pecassem, normal, Deus seria soberano, e ele é soberano, ele ia ser soberano ali como monarca, né? Não precisariam de majestade. Depois que o pecado entra no mundo, o pecado entrou no mundo, certo? Aí precisaria de ter leis, magistrado, reis, e hoje como nós temos presidente, governadores, vereadores, então tem tudo isso. Então, depois que o pecado entrou no mundo, aí tem que reger ali, ter leis ali. Então, depois que o pecado entrou, começou a se ter leis. Então, é isso que o texto quer nos mostrar, né? O interessante qual que é o ponto principal que eu quero deixar aqui? O que significa toda autoridade? O que significa? O termo grego aqui usado é exoias, que significa autoridade, poder delegado, governo. Paulo está falando de autoridade governamentais, ou seja, instituições civis, como reis, magistrados, juízes, governadores, prefeito, presidente e líderes políticos. Leis e instituições que exercem o poder legítimo. Então, nesse sentido, preste bem atenção. O que significa toda autoridade. Então, toda autoridade foi instituída por Deus. Então, são essas autoridades que Deus instituiu. Juiz, que são os magistrados, reis, governantes, tal. Deus instituiu isso. Agora, o que vocês devem prestar atenção em relação a Romanos capítulo 13? Que, um exemplo, num governo que entra uma pessoa de má fé, ela exerce um poder ali por conta de tomar outros caminhos para que ele exerce aquele poder de forma errônea, errada, ali não quer dizer que Deus foi que instituiu aquela pessoa. Então, ou seja, se a pessoa está na presidência por conta de que agiu de má fé, fez trambiques para que ela exercesse o poder ali e tomou o cargo de outro que ganhou, isso não significa que Deus instituiu aquela pessoa que fez isso. Entende? Então, o que vocês devem entender? Que toda autoridade foi instituída por Deus. As autoridades são as leis, juízes, isso daí, essas coisas, esse núcleo. Agora, uma pessoa que foi ali e passou a ter um cargo e agiu de má fé, ali não quer dizer, não foi Deus que colocou essa pessoa como, entendeu? Autoridade. Mas, lembrando que Deus pode fazer isso para punir as pessoas.
Assim foi como Nabucodonosor, Faraó, né? Deus pode e faz e isso para punir o seu povo, né? Quando o seu povo se afasta do caminho dele, então Deus coloca essas autoridades para punir. Então, lembrando que as autoridades são os reis, magistrados, juízes, governadores, prefeito, presidente e líder. Então, ele não está dizendo que o indivíduo que ele colocou ali, que é como autoridade. Não, autoridade são essas coisas, né? Essas estruturas do governo, justiça, foram colocadas por Deus para o bem comum. E a autoridade que Deus instituiu é para punir o mal, sabe? É para punir o mal. Não é para punir a pessoa de bem, é para punir o mal. Então, isso que vocês devem ter em mente, que era para punir o mal. Mas, como que está acontecendo hoje em dia, tá bem diferente, né? As autoridades estão punindo o bem e soltando e deixando a liberdade para o mal. Isso é os dias que nós estamos vivendo por conta do pecado que entrou no mundo. Isso está acontecendo, mas Deus instituiu para punir o mal. Sempre lembrando que os irmãos possam estudar em relação a isso, o princípio da autoridade que vem de Deus, né? Aqui, ó, tem mais um ponto que eu queria deixar. A autoridade, que eu, como eu falei, significa poder delegado, né? Que Deus é a fonte dos governantes e exerce esse poder por concessão. Desde Gênesis 9:6, após o dilúvio, Deus instituiu a autoridade civil para restringir o mal. E todas as coisas aqui que eu tô colocando uns pontos aqui, é tudo baseado na perspectiva na fé reformada. Eu trago aqui pontos da fé reformada. Como Calvino se comportava em relação a isso, Luiz Berkoff, esses autores que escreveram teologia. Então, porque naquele tempo lá, eles já escreviam como que é o comportamento de um cristão em relação às autoridades, né? Então, as autoridades estão aí, as funções dela para manter ordem, punir o mal, promover o bem comum, né? E na teologia sistemática do Wayne Grudem, ele vai falar sobre isso, do Luiz Berkoff vai falar isso. Agora, quando a autoridade se corrompe, nem toda autoridade age conforme o propósito de Deus, mas a estrutura continua legítima. Isso que vocês devem saber, né? Deus pode usar governantes maus para cumprir os seus planos, como um faraó, como eu tinha falado. Então, mas o limite da obediência cristã. Agora esse ponto é o principal, o limite da obediência cristã, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5:29, né? Se uma autoridade ali tá colocando regras, leis que vai contra a palavra das escrituras, nós não devemos obedecer. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, isso que os irmãos devem saber. Então, esse vídeo eu gravei e é uma continuação do vídeo anterior que eu tinha gravado, falando sobre o livro, né, do Heber Campos Jr., né, Amando a Deus no Mundo. Ali vai falar sobre a cosmovisão cristã. E é sempre bom os irmãos até comprarem esse livro, porque vai abrir os horizontes da forma como você pensa sobre a autoridade, né? Alguns os irmãos... lembrando que os anabatistas, depois os irmãos pesquisam quem foram os anabatistas. Os anabatistas, ele era tipo de um crente que não se envolvia em nada. Não se envolvia em relação a leis, aos governos, não se envolvia em nada. Se fosse alguém que fizesse mal a eles deixavam fazer o que querem. Depois os irmãos explicam sobre isso.
os anabatistas, ele se afastava do mundo e vivia isolado do mundo. Mas Deus não colocou para que nós se isolássemos do mundo. Mas também não nos colocou para que nós se amoldássemos ao mundo. Então, nós devemos trabalhar, devemos desenvolver, fazer um monte de coisa, né? Mas tudo conforme a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que vocês possam comprar esse livro. Esse livro é muito bom, muito importante também. Vai abrir os seus horizontes. E que vocês fiquem atentos às coisas que vêm acontecendo. Que vocês ensinem seus filhos aqui para que eles possam crescer e poder exercer uma autoridade que vai moldar a mente das outras pessoas segundo a palavra de Deus. Então, que vocês ensinem seu filho para que sejam os juízes, para que sejam advogados. Então, assim, o cristianismo adentra todas essas esferas. Não que a igreja tem que estar ali e tal, mas influenciar com a palavra de Deus, né? Pregando, mostrando a verdade, mostrando a lei verdadeira que é a palavra de Deus. Também tem uns livros aqui, ó, bem interessante, de George Orwell. Esses três são bons livros que vocês possam comprar também. Ali vai ter uma mente de uma pessoa que era esquerdista, olhava para tudo aquilo que estava acontecendo na época de Stalin e tal, né? Como que a esquerda muda a mente das pessoas, faz que as pessoas tenham um entendimento totalmente ao contrário, sabe? Faz uma fusão tão complicada que a pessoa parece que fica meio desajeitada, meio doida, pensando as coisas nada a ver, sabe? Então que os irmãos possam comprar também este livro aqui, que é muito interessante. Meus irmãos, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima, fica com Deus. Deus abençoe todos vocês.